Jesus te entende, gente. Que o Espírito Santo te entende. Que o Espírito Santo te consola. Que o Espírito Santo te acalma. Que o Espírito Santo, ele vem e te alegra. Que o Espírito Santo vem e te sustenta. O Espírito Santo disse assim para mim: filha, eles não me entendem. Tu vai querer que eles te entendam? Aí o Espírito Santo falou assim para mim: continua me agradando. Não te preocupa em agradar os outros. Gente. Parece difícil, né? Porque você quer agradar os outros, né? Mas o próprio Jesus, ele nos ensina que nós temos que agradar a ele, não os outros. E quando você agrada a Jesus, muitas pessoas vão dizer: essa pessoa não me agrada, essa pessoa não me entende. Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele nos consola. Ele fala conosco, sabe? Quando as pessoas estão te julgando, te condenando, sabe? Não estão te entendendo, vai chorar, vai orar a Deus, que o Espírito Santo vai falar com você. Graças a Deus, gente. Graças a Deus que o Espírito Santo é nosso amigo, sabe? Quantas pessoas vêm em busca de ajuda e eu estou lá precisando de ajuda, eu estou precisando que alguém me entenda, que alguém me escute. Aí o que eu faço? Eu vou buscar aquele que me escuta, né? Sempre as pessoas que chegam comigo querendo que eu as escute, querendo que eu as console, querendo que eu as entenda, que eu dê uma palavra, né? Uma palavra ali de ajuda para elas. Mas quando eu passo por isso, gente, aí eu fico pensando: Senhor, essas pessoas já vêm querendo ajuda, eu não vou falar os meus problemas para elas. Aí eu fecho a porta do quarto, choro, oro, e aí o Espírito Santo vem e me consola. Vem e me consola. A tristeza que a gente sente é que os seres humanos não estão entendendo-se uns aos outros. Se você não explicar direitinho, gente, para a pessoa, ela sai com raiva de você, ela sai te amaldiçoando, te difamando, né? As pessoas, elas querem só ser entendidas, mas elas não querem entender os outros. Porque uma palavrinha, gente, as pessoas já ficaram de mal com você. As pessoas já estão te odiando. As pessoas já estão te caluniando. As pessoas já estão, né, te difamando. Pelo amor de Deus do céu, é assim. É esse tempo que estamos vivendo. Cada vez mais sem entendimento um com os outros, né? Que isso aí tudo é um plano do maligno, gente. O maligno está lá, ó, na mente dessas pessoas vazias. Se você tem a palavra de Deus guardada no teu coração, na tua mente está protegida. Aí você tem um entendimento de entender o momento do outro. Às vezes, você não tem para ajudar alguém. Não é que você não quer ajudar, não é verdade? Vamos para palavras. Muito bom falar das coisas de Deus, né? Gente, vamos lá. Graças a Deus que Jesus está voltando. Graças a Deus que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E isso alegra, né, os corações. A verdadeira igreja, ela é o que mais ela anseia. É a vinda de Jesus, né? Porque eu digo: Jesus, só o Senhor para me sustentar, porque eu não estou aguentando mais. Tanta maldade, tanta frieza, tanta injustiça. Hoje você não sabe nem o que conversar com ninguém, porque muitas das vezes as pessoas não vão te entender. Você não sabe nem o que falar, que de repente as pessoas vão te processar, né? Tudo é um motivo de processo, tudo é um motivo de briga, tudo é um motivo de guerra, tudo é um motivo de contendas, tudo é um motivo para se fazer maldade, gente. É assim, é esses tempos que estão vivendo. Vamos para a palavra que tem em Efésios capítulo 2. Nas minhas orações eu digo para ele: Senhor, Tu és tudo o que eu tenho e tudo o que eu preciso ter. Porque só Ele nos entende. Ele nos entende quando erramos, Ele nos entende quando pedimos perdão, Ele nos entende quando nós queremos acertar, Ele nos entende quando nós choramos, quando nós estamos alegres.
Jesus, o Espírito Santo de Deus, gente, ele é um consolador, é um consolador. Às vezes você está aí querendo um amigo, eu sinceramente, o único amigo que eu apresento para vocês é o Espírito Santo. Se as pessoas não tiverem o Espírito Santo na sua vida, elas não serão tuas amigas. Mas aquelas que têm, porque tem pessoas que têm o Espírito Santo na sua vida, que se alegra com as tuas alegrias, que chora com as tuas dores, que te entende quando você erra, né, te entende e fala para você, olha, pede perdão, que Jesus te perdoa, continua se esforçando, que Jesus vai te libertar disso, né? Mas tem pessoas aí que estão vazias do Espírito Santo. Tem pessoas aí que estão cheias, mas de espíritos imundos. Estão cheias de demônios, estão cheias de espíritos malignos, mas feliz aquele que o seu coração é templo do Espírito Santo, né? Feliz aquele que o seu coração tem verdadeiramente o Espírito Santo na sua vida, porque ele será o teu amigo, o teu consolador, o teu ajudador. Louvado seja o nome. E a palavra aqui fala o quê? Efésios capítulo 2. Amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra. Que o Senhor Deus abra o nosso entendimento, que Ele nos liberte através da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então que agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus nos dê o entendimento dessa verdade e que haja libertação na nossa vida, que haja perdão para nós, que haja entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar, da vontade dEle para a nossa vida. Nas minhas orações eu digo, Deus, o que eu preciso é viver a tua vontade. A única coisa que eu preciso é entender a vontade de Deus para minha vida. Porque quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, a gente tem vitória na nossa vida, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela dá paz. Então, às vezes você não entende a vontade de Deus para a tua vida. E aí a gente faz o quê? A nossa vontade. A gente acha que a nossa vontade é boa. E tem muita gente sofrendo aí porque não faz a vontade de Deus, mas porque faz a sua vontade. E aí vamos estudar a palavra aqui, Efésios capítulo 2, nova vida em Cristo. É isso que nós precisamos, gente, viver essa nova vida em Cristo. Não é só entregar a nossa vida para Jesus, não é só dizer eu quero Jesus, é eu ter uma vida com Jesus, viver para Jesus, caminhar com Ele, andar com Ele, ter intimidade com Ele, servir a Ele, agradar a Ele, né? Se santificar para Ele, adorar a Ele. Não comemorem Jesus só no dia 25. Comemore Jesus todos os dias. Comemoração é uma alegria, não é isso? Então, seja alegre pelo nascimento de Jesus todos os dias. Seja alegre pela morte de Jesus todos os dias. Ele morreu por você. E seja alegre pela ressurreição de Jesus todos os dias, porque ele vive e reina para sempre. Então não espere o dia 25 para você se alegrar porque Jesus nasceu. Seja alegre. Eu estava falando isso nas minhas orações. Eu agradeço a Jesus pelo nascimento dele, pela vida, pela morte dele, que ele morreu por mim, e pela ressurreição dele, que ele vive para sempre. Então, todos os dias temos que se alegrar com o nascimento de Cristo e com a ressurreição de Cristo. Amém? Não só dia 25. Não só dia 25, gente. Então, estamos entendendo? E é isso que Cristo quer de nós. Nova vida em Cristo. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, gente, nos tempos de Natal, eu estava comemorando o Natal, sem ter Jesus na minha vida. Eu era uma velha criatura comemorando um Jesus que não tinha nascido no meu coração. Mas eu estava comemorando. Por quê?
Porque eu tive o entendimento que a gente tinha que comemorar Jesus. Mas eu não tinha o entendimento que que Jesus tinha que nascer no meu coração. E é isso que muitos vão fazer agora, dia 25. Vão comemorar o nascimento de Jesus. Mas ele ainda não nasceu em muitos corações. E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados. Quando nós não entregamos nossa vida para Jesus, gente, nós estamos mortos. Nós estamos mortos por quê? Porque a gente tem uma vida de pecado, né? Então, quando eu não entrego minha vida para Jesus, eu sou como uma morta. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, aí nós não somos mais mortos. Por quê? Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Aí o que acontece? A gente somos vivos por Cristo. Tá entendendo? Nós teremos o direito da vida eterna. Da vida eterna. Então, enquanto eu não entrego minha vida para Jesus, eu sou uma morta. Estamos entendendo? Estamos entendendo isso? Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, recebemos Jesus no nosso coração, quando o nosso nome é escrito no livro da vida, aí nós não somos mais mortos. Por que nós não somos mais mortos? Porque o pecado, ele leva à morte. Então, se eu entrego minha vida para Jesus, Jesus pagou pelos meus pecados. Jesus morreu pelos meus pecados, ressuscitou, venceu o pecado, venceu a morte. Então, através de Jesus, eu tenho a vida eterna. Entendemos? O que significa Jesus na nossa vida? Ele nos dá vida eterna, ele nos tira da morte, ele nos tira desse julgamento de morte, dessa condenação. Jesus, ele na nossa vida, porque muita gente vai comemorar Jesus dia 25, mas são mortos. São mortos porque não entregaram sua vida para Jesus. Tem aqueles que vão comemorar, né, dia 25, vão aproveitar lá, que é bom comer, né? É muito bom comer. Quem disse que não é bom comer? Aí vão aproveitar isso, mas são vivos, não são mortos. Entendeu? São vivos. A maioria das igrejas cristãs, a maioria, não todas, ela vai pegar esse evento, né, que mortos e vivos vão comemorar Jesus e vão ganhar vidas para Jesus. A maioria dos templos, né, a tua família que não vai para a igreja, no dia de Natal vai querer ir, né? Não é assim? Você vai conseguir dizer para o teu filho, o filho quer ir para a festa, comemorar o Natal, não é isso? Aí você vai dizer para o teu filho assim, não, vamos para a igreja primeiro, depois da igreja você vai para a festa, mas vamos lá comemorar Jesus na igreja. Aí o que acontece? Tem uma pregação, vai ter a palavra de Deus, né? Os louvores, e naquele evento eles podem ganhar teu filho para Jesus. Aí em vez de teu filho ir para as festas mundanas, não vai mais. Porque o quê? Ele vai ter uma vida em Cristo. Entendemos? Louvado. Aí nossa vida em Cristo, a nossa alegria não é a alegria do mundo, gente. A gente não se alegra mais com as coisas do mundo, com as festas do mundo, com as práticas do mundo. Porque hoje nós vivemos em Cristo. E a nossa alegria é em Cristo, para Cristo, da maneira de Cristo, da maneira da palavra, estamos entendendo? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Olha aí, segundo o príncipe da potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Lembra lá o que eu falei? Que nós temos que ser templo do Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, presta bem... Gente, anota aí, por favor. Anota e estuda essa passagem. Ele falava para o povo de Efésio, ele falava para o povo de Efésio e ele fala para o povo de agora, para os filhos da desobediência da agora. Tá entendendo? Lá o povo de Efésios era esse tipo de pessoas. Só que nós estamos vivendo com um tempo que os filhos da desobediência estão aí.
Não é o povo de Efésio, mas é o povo do Brasil, é o povo de Portugal, é o povo da França, é o povo de Espanha, é o povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Manaus, que estão vivendo em desobediência. Estamos entendendo? Porque a palavra de Deus, ela serviu para o povo de Efésios e serve para o povo do Brasil agora. Estamos entendendo? Serve para nós agora. Estamos entendendo isso? Por isso que a palavra ela está sendo pregoada agora nesses tempos, porque é para nós que estamos ouvindo nesses tempos. O Efésios ouviu no tempo dele, mas só que agora quem está ouvindo é eu e você. Eu e você que estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, escute bem, presta bem atenção aqui nesse versículo. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, sobre a direção do mundo. Agora preste bem atenção. Segundo o príncipe das potestades, o príncipe das trevas, gente, que está onde? Do ar. Você não vê, mas ele está te vendo, ele está me vendo, ele está vendo eu falar aqui da palavra de Deus, ele está vendo eu falar que ele existe, ele está vendo aqui, ele está ouvindo, ele está vendo e ele está ouvindo, ele vê e ouve tudo que a gente fala e que a gente faz, né? Ele só não pode ler o nosso pensamento. A única coisa que o príncipe das trevas não pode fazer é isso. Somente o Senhor pode ler o teu pensamento e o meu pensamento. O príncipe das trevas, ele adivinha as coisas, por quê? Porque ele te observa, porque ele vê o que você faz. Por isso, né, que tem alguns adivinhos que você diz, acerta tudo. Por quê? Porque o príncipe das trevas está lá, falando aos ouvidos deles, né? Tudo que ele viu você fazer. Mas o pensamento, ele não consegue revelar. Ele não consegue adivinhar o nosso pensamento. Ele é muito observador, gente. Pela tua expressão, pela minha expressão, ele sabe se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu não gostei de algo. A nossa expressão fala muito, 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 né? Todo observador, ele conhece as pessoas pela expressão, porque ele é o observador. E o príncipe das trevas, ele está só de olho em nós. Assim como Deus, né? Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os mais. As trevas também têm espíritos, tem um reino, uma hierarquia que está em todos os lugares. Há uma legião em várias nações, em várias cidades, né, em para país, em vários bairros, de olho na nossa vida, e ele vai e conta lá, né, pro maior. Deus não, Deus ele não precisa que ninguém conte nada para ele, porque ele vê tudo. Deus é soberano, ele é maior, o poder dele é maior do que o príncipe desse mundo, que o príncipe das trevas. Estamos entendendo, gente? Nós vamos aprender porque nós somos inteligentes. Nós somos sábios. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu inteligência. Amém? E além dele nos dar, ele abre o nosso entendimento para nós entendermos as guerras espirituais, para nós entendermos a estar em Cristo, ter essa vida com Cristo. Ele nos dá entendimento para viver a vontade dele. Não viver a vontade do maligno. Então preste atenção, o que ele diz aqui? Que esse príncipe das potestades do ar, do espírito que agora, olha só, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando você vê alguém em desobediência, tem um espírito e um mundo operando nessa vida. Porque o Espírito Santo, gente, ele é obediente. Ele não é desobediente. O Espírito Santo, ele é obediente, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo, ele é ajudador, o Espírito Santo tem paciência. Estuda sobre o fruto do Espírito Santo. O que falta é nós estudarmos a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não estudar a palavra de Deus, você não vai entender das coisas de Deus. Você não vai saber nem viver em Cristo. Né? Então nós temos que estudar a palavra de Deus para sabermos viver em Cristo. Então as pessoas que vivem na desobediência, quem opera na vida deles está aqui, ó, escrito: príncipe das potestades.
As trevas operam nos filhos da desobediência. Por isso que você chora, por isso que você jejua, por isso que você está em oração, pedindo para Jesus libertar o teu filho do vício. Por que o teu filho está no vício? Porque não obedeceu o pai. Porque não obedeceu a mãe. Os pais, eles não eram evangélicos, mas eles ensinaram o certo para mim. Então eles me ensinaram o que era errado, o que era certo. Eles me ensinaram o trabalho, eles me ensinaram as coisas, a respeitar os outros, né? E isso eu ensinei para os meus filhos. Eu procurei ensinar para os meus filhos. E o que acontece? Mas o que? O que os filhos às vezes não te obedecem. E quando eles não obedecem, o que acontece? As trevas se aproveitam dessa desobediência. Gente, o inimigo ele só tem legalidade na nossa vida através da desobediência. Quando você desobedece, você está abrindo uma brecha para o reino das trevas. Ele operar. Está aqui escrito aqui, ó. Ele opera nos filhos da desobediência. Por isso que teu filho está no vício, porque ele te desobedeceu. Você disse para o teu filho, não se acompanhe com essas amizades, eles vão te influenciar a ter a prática das drogas, eles vão te influenciar a ter a prática do álcool. O meu irmão, gente, com 11 anos, ele queria trabalhar. Ele queria vender picolé. E o meu pai comprou uma caixa de picolé e disse para ele assim: venda aqui por perto, não vá para longe, né? Meu pai incentivava a gente a trabalhar, né? Ele concordava. Ele comprou a caixa de picolé para o meu irmão vender pelos vizinhos, né? E o meu irmão vendia num bar perto de casa. Da nossa casa a gente via. O que aconteceu? Aí ele saía ali por perto dos bares para vender. Um dos amigos, entre aspas, do meu pai começou a oferecer a cachaça para o meu irmão. Entendeu? A cachaça para o meu irmão. O meu irmão foi influenciado. Toma aí, né? Aí o que? Menino obedeceu, né? Influenciado lá por aquela opressão maligna. E aí o meu irmão começou a o quê? Todas as vezes que ia vender o picolé, começava a colocar uma dose lá, né? Daquele negócio. Entrava em casa, o meu pai não observava isso, porque uma dose eu acredito que não dá para sentir o cheiro, porque o meu irmão já ia tomar banho, né? E tirava tudo aquilo, mas naquela dose, o que aconteceu? O meu irmão se tornou um viciado, gente. E o que aconteceu? Meu pai foi sofrer. Mas o meu pai não ensinou isso a ele. Não ensinou. Mas o mundo, né? Porque ele vendia o picolé aonde? No mundo. Ele foi vender o picolé aonde? Na rua. Ele foi vender o picolé dele sem maldade. Mas pessoas com maldade, pessoas que estão com maldade, elas estão aí para influenciar teus filhos. Elas estão aí para influenciar as outras pessoas na maldade. Na maldade. Você já prestou atenção que tem pessoas que são espertas nos assaltos porque através de filmes eles aprenderam. O que mais tem na televisão é influência má ou boa. Influência má ou boa. Eu vejo que agora não, eu até desinstalei uma outra plataforma que, pelo amor de Deus, aquela outra plataforma só tem influência maligna, gente, maligna. E eu desinstalei a outra plataforma, porque o que eu vi ali, sinceramente, não é lugar nem para mim estar lá. Não tem nem como estar lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa potestade, ele opera, ele trabalha, ele age através de quê? Dos filhos da desobediência. Por isso que Deus, por isso que Jesus, por isso que o Espírito Santo, ele sempre nos ensina a sermos obedientes. Porque em Deuteronômio, se você estudar Deuteronômio 28, ele fala que você obedecendo, as bênçãos te alcançarão. Por que muita gente está sofrendo? Por que muitas famílias estão sofrendo por falta de quê? De obedecer a palavra de Deus. De obedecer as escrituras sagradas. De obedecer as ordenanças de Deus. E estão vivendo em sofrimento.
Teus filhos não te obedecem, mas muitas das vezes você não obedeceu a Deus. Não é isso? Não obedece também a Deus, que é nosso Pai. Então, uma vez eu estava pregando a palavra, o Senhor falou: os pais querem que os filhos obedeçam, mas eles não me obedecem. Olha aí, né? E aí eu fiquei meditando no que Deus falou. É verdade, Deus. O que mais nós queremos é que nossos filhos nos obedeçam. Não é verdade? Mas nós obedecemos a Deus. Então essa desobediência, às vezes tu tá preocupado com macumbeiro, com feiticeiro, às vezes tu tá preocupado com a inveja, com o olho grande, você tá preocupado, né, com esse tipo de coisa, com os encantamentos, mas você não está preocupado em quê? Em ser obediente. Porque se você for obediente, o Espírito Santo vai estar na tua vida. Os anjos vão estar com você. Mas se nós formos desobedientes, as trevas que essas pessoas estão esperando aí, né? Uma grande escuridão. Gente, essa grande escuridão vai ser um grande operar desse príncipe das trevas por causa da desobediência. Porque as pessoas acham que a escuridão é faltar a energia, mas a escuridão, gente, é o agir das trevas. Nós já estamos vivendo uma grande escuridão. Quem conhece a Bíblia está sabendo que nós estamos vivendo. A gente tem visto um grande agir das trevas. Filhos matam seus pais, pais matam seus filhos. Ontem eu vi uma cena muito triste. Aquele jovem alcoolizado, talvez até drogado, a mãe teve que chamar a polícia para botar ele para fora, porque ele queria espancar a mãe, queria quebrar tudo dentro da casa. Uma situação difícil, a mãe precisando dos militares para tirar aquele filho, o filho dela, de dentro da casa dela. E ele lá, sabe, alcoolizado, não, eu só quero minhas coisas. Não, e ele tentando, né, falar com respeito com o militar, não, só quero minhas coisas, não quero fazer nada. Quer dizer, ele alcoolizado, né, ele ali alcoolizado, talvez até drogado, estava sendo influenciado pelas trevas para quê? Para bagunçar na casa da mãe, para agredir a família. E a mãe, querendo uma proteção, denunciou o próprio filho. Estamos entendendo, gente? As trevas existem. Havia uma escuridão ali naquela casa. Tem muitas casas muitas famílias que estão nas trevas, na escuridão, gente. Por isso que nós estamos orando, por isso que tem o trabalho de oração. Porque quando você ora, o Senhor envia alguém para socorrer aquela família, para tirar aquela pessoa das trevas, dar um livramento de algo pior. O inimigo está doido para ceifar vidas sem salvação, vidas sem Cristo. O inimigo está aí, querendo tragar a nossa vida, querendo tragar a vida da nossa família, que estão na desobediência. Mas você está orando, você está jejuando, você está chorando, você está sofrendo, pedindo para Deus, você está cansado muitas das vezes, pedindo para Deus, se humilhando. Deus, livra meu filho, salva minha filha, salva meu marido, salva, Senhor, essas pessoas que estão vivendo em trevas, resgata, traz para a luz. Por isso que essa grande escuridão, que as pessoas estão mandando você comprar lamparina, comprar vela, não sei mais o que, gente, essa grande escuridão é o operar das trevas, gente. Pelo amor de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento. E essas trevas estão operando em vários lugares, a gente tem visto. Sinceramente, você vai para a rua já em oração, porque você sabe que tem um grande operar das trevas. Né? Você está dirigindo com medo às vezes, dentro da tua casa tu está com medo, se você está na rua tu tem medo de ser roubado, tu tem medo de estar no trânsito, alguém tirar a tua vida. Há um grande operar das trevas. Ele disse aqui, ele está dizendo isso aqui, e olha que foi naquele tempo, hein? No tempo de Efésios. Imagine agora como deve estar maior, né? Porque o amor esfriou muito mais. Estamos aprendendo e entendendo? Então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Olha só, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quando nós não temos Jesus no nosso coração, nós, o que que a gente tinha? A prática somente da carne, de fazer a nossa vontade. Hoje, com Jesus no nosso coração, a gente não quer só fazer a nossa vontade. Nós também queremos fazer a vontade de Deus. Você está se esforçando para fazer a vontade de Deus. Nós estamos nos esforçando para obedecer a Deus, para ser bons filhos para Deus. Estamos entendendo? Mas quando nós não tínhamos Jesus, porque Jesus é obediente, né? Então Jesus está na nossa vida, ele vai nos levar a obedecer. Agora, se Jesus não está na minha vida, eu vou ser obediente. Eu não vou ter vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Porque nem todos que dizem que eu quero Jesus, eles verdadeiramente querem ter uma vida com Jesus. Eles apenas entenderam que tem que aceitar Jesus, receber Jesus, e eles aceitaram. Mas ainda eles não têm o entendimento que não é só aceitar Jesus, é ter uma vida em Cristo. Nós temos que ter uma vida em Cristo, uma vida que agrade ao Pai, que obedeça ao Pai, que é Deus, né? Estamos aprendendo. E aí, o que ele fala? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Meu Deus é riquíssimo em nos perdoar. Deus é riquíssimo na misericórdia dele. A ira de Deus, gente, é de repente, né? A misericórdia dele é infinita, é enorme. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em nos perdoar. Quantas vezes nós erramos? Pai, pequei contra ti. Pai, pequei novamente. E ele, que é riquíssimo em misericórdia, filho, te perdoo. Vai, não volte mais a pecar. Quantas vezes ele está nos perdoando e dizendo, vai e não volte mais a pecar. Filha, não erra mais. Aprende, filha. Aprende que a tua desobediência, tu vai trazer as trevas para perto de ti. Tu vai trazer escuridão para perto de ti. Mas a tua obediência, eu sempre estarei contigo. Eu sempre estarei operando através da tua vida. Por isso que o Espírito Santo opera através dos servos dele. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo, gente. Se você é o templo do Espírito Santo, então a tua vida vai mudar. Porque o Espírito Santo é santo. Porque Jesus é santo, porque Deus é santo. Então, se Ele está em nós, a nossa vida começa a ser nova, ser mudada. As minhas vontades da carne, ela vai ter que morrer. Eu vou ter que diminuir para o Espírito Santo crescer na minha vida. O que é diminuir, gente? Diminuir é eu matar a minha vontade. Eu querer fazer aquilo e dizer, não, não posso. Eu não posso fazer a minha vontade, porque hoje eu sei que a minha vontade, ela não está segundo a vontade de Deus. Não está. Então eu tenho que entender quando que a minha vontade está de acordo com Deus, está em comunhão com Deus. E muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é comunhão. Comunhão é uma concordância com Deus. Comunhão é você obedecer a Deus. Comunhão, gente, é uma união com Deus, né? Você está unido a Deus. Comunhão não é você estar no templo. Comunhão é você estar no templo, mas unido com esse Deus. Em obediência com Ele, se esforçando para praticar a palavra dEle. Isso que é a comunhão, é uma união com Deus. Entendemos? Porque as pessoas acham assim, tá lá no templo, tá em comunhão. Quantos estão no templo que são desobedientes a Deus? Que são mercenários, que são joios, que são bodes, que não são ovelhas, que são loucas, que não são sábias. Estão lá dentro do templo, sem comunhão com Deus. Então, estar dentro do templo não significa que estamos em comunhão com Deus. O que significa que estamos em comunhão com Deus? Quando nós renunciamos à nossa vontade,
para fazer a vontade de Deus. Aí sim, eu estou em comunhão com Deus. Né? A gente tem que ver muito bem o que é estar no templo, o que é estar em Cristo. A gente tem que entender muito bem o que é isso. É você estar lá dentro da igreja ou você ser a igreja. Nós temos que entender isso. Você ser o corpo de Cristo ou você ainda vive as tuas vontades, o desejo do teu corpo. Se eu faço os desejos do meu corpo, as minhas vontades, eu ainda estou em falta com Cristo. Agora, se eu sou o corpo de Cristo, gente, eu vou viver uma vida que nem Cristo. E é isso que Deus está trabalhando em nós. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós, ele nos converte. Lembra que Davi disse, purifica o meu coração. Davi, naquele momento, ele estava reconhecendo quem ele era, reconheceu os erros dele, reconheceu que ele precisava se converter. Tem muita gente dentro da igreja que não é convertido, gente. Tem muita gente dentro da igreja, dentro do templo, que não é convertido, que não tem comunhão com Deus. Só está lá como um social, só está lá para dizer que não é um desigrejado, só está lá para dizer que não é um desviado. Tem gente desviada dentro da igreja. Sai do templo, vai para o álcool, sai do templo, vai para as drogas, sai do templo, vai para o adultério, sai do templo, vai tratar mal o esposo, sai do templo, não honra pai, não honra mãe, sai do templo e tem uma vida do mundo, morto como morto. Estamos entendendo o que é estar em Cristo? Estamos entendendo o que é ter comunhão com Cristo? Estamos entendendo o que é ser corpo de Cristo? Porque se somos corpo de Cristo, o que acontece? Nós vamos viver segundo a Cristo. Nós vamos viver em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, né, gente? A palavra de Deus, ela mostra nossas misérias. A palavra de Deus, ela mostra o quanto falta em nós. A palavra de Deus, ela mostra como nós precisamos de Cristo. Como nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos de entendimento, gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a palavra de Deus, a tua conversa com teu filho tem que ser de entendimento, que haja uma libertação, que ele te entenda. Né? Muitas das vezes você não tem algo para dar para o teu filho e ele não entende, ele fica com raiva de você. Meu pai é mau, minha mãe é mau, meu pai não me ajuda, minha mãe não me ajuda. Mas na verdade o teu filho não entende que você não tem condições de ajudar. Não é que você não quer ajudar, não é isso? Mas se você dizer, meu filho, eu quero te ajudar, mas eu não tenho, né? Aí o teu filho, se tiver em Cristo, vai te entender. Mas se ele tiver com a ação desse príncipe da potestade, ele não vai te entender, não. Ele vai sair te amaldiçoando, ele vai sair falando mal de você, ele vai sair te difamando, não vai te entender. Mas se o Espírito Santo está nele, ele vai te entender. O Espírito Santo de Deus, ele te entende quando você não tem oferta para dar. O Espírito Santo te entende quando você não tem o dízimo para dar. Quem foi que disse que você será condenado, amaldiçoado, se você não der o dízimo? Quem foi que disse isso? Estou repreendido em nome de Jesus. Ele te entende quando você não tem para dar, para ajudar uma obra. Quando você não tem para ajudar os teus próprios filhos. Quando você não tem para ajudar, você até quer ajudar, mas você não tem. E tem gente que não entende, tem gente que te condena, não. Se você não devolver para a casa de Deus os 10%, o devorador ainda usa a palavra para dizer que o devorador vai devorar a tua vida. Gente, o devorador, ele quer devorar a vida do dizimista, da vida do ofertante. O devorador, ele quer devorar a vida de quem está com Cristo, de quem não está com Cristo. O devorador, a função dele é devorar, é destruir. A função do maligno é acabar com a nossa vida. Independente se você dá dízimo e você não dá dízimo. Quantas pessoas dão dízimo e passam por dificuldade financeira? São dizimistas fiéis. Mas o inimigo está lutando. Está lutando com essas pessoas também, como luta com aqueles que não dão dízimo. Estão entendendo, gente? Então, as pessoas estão dizendo para você, você tem que dizimar, que você só vai prosperar se dizimar, é mentira.
É mentira do diabo. Porque tem muita gente, que é dizimista e tá aí cheio de dívida. Tem muita gente que é dizimista e tá dependendo dos outros, tá pedindo dos outros. Nem tem prosperidade na sua vida. Então, a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela opera, ela trabalha na nossa vida em tudo, em saber administrar. Tem dizimista que não sabe administrar e bota a culpa lá no pastor. Não, é o pastor que está errado. Não, é tu que não sabe administrar tua finança. Tu pode dizimar não sei quantas vezes. Um bom administrador, ele nem é crente. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas que são dizimistas e que estão prosperando. Por quê? Porque são bons administradores. Lembra lá que eu disse para vocês que eu fui ensinada muito bem pelo meu pai e pela minha mãe a fazer dívida quando pagaram uma dívida. Meu pai dizia: minha filha, não tem melhor coisa a gente repousar a cabeça e saber que não estamos devendo nada a ninguém. Meu pai me ensinava muito. Meu pai era um testemunho de palavra de Deus. Meu pai era um testemunho, minha mãe também. E o meu pai ensinou: não faz dívida sem pagar. Meu pai tinha a maior vergonha se alguém fosse cobrar ele. Ele fazia tudo, recebia o salário dele, gente. A primeira coisa, ele chegava, almoçava. Ai, meu Deus, é tão bom, né, a gente lembrar do que é bom, do que é bom. Meu pai chegava em casa, almoçava, separava o dinheiro dele. Tem mais. Ele pegava e contava o dinheiro dele. Aí ele dizia bem assim: eu vou contar de novo, que é para aumentar. Ah, meu Jesus. Aí eu sou do tempo que tinha aquele negócio de fiado, não tinha cartão, né? Aí meu pai ia lá, pagava lá o fiado dele e depois ele ficava sem dinheiro, mas ele tinha o quê? Ele tinha crédito para comprar novamente fiado, né? Tinha crédito para comprar novamente fiado, mas ele, quando Jesus escolheu, ele não ficou devendo ninguém mesmo. E tem gente aí, gente, que é dizimista, mas tá devendo todo mundo. Tá devendo todo mundo. Porque é mau caráter, porque é enganador, porque não tá preocupado se o teu nome vai ser sujo, né? Ele não tá preocupado, porque o problema é teu, não é mais dele. Quando você empresta teu cartão para alguém, a dívida vai ser sua, não vai ser da pessoa, gente. Não vai ser. Porque se aquela pessoa não quiser te pagar, quem vai ficar devendo é você para a financeira. Não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então tem muita gente que são dizimistas, mas são péssimos administradores das suas finanças. Fazem dívidas em cima de dívidas e querem prosperar, né? Às vezes a pessoa nem sequer recebeu o seu salário e já fez um monte de conta, gente. E tá querendo prosperar. Como é que pode prosperar se você só quer gastar? Como é que você quer prosperar se você quer gastar? Se você estudar, a maioria das pessoas que tem um entendimento de administração, eles não são gastadores, gente. Eles fazem crescer suas finanças para depois colher os frutos dessa administração. Um bom administrador, ele faz isso. Ele investe nas finanças dele, no propósito dele, nos sonhos dele, depois que ele vai comer o fruto daquela administração. E aí tem muita gente dizimista, desempregado, passando fome, endividado. E aí a culpa é lá do pastor? É o pastor que pega teu dinheiro? É o pastor que manda você fazer dívida? É o pastor que manda você gastar dinheiro com o que não deve? É o pastor que manda você comprar coisas que nem é necessário na tua vida? Não, não é. Eu tenho certeza que o pastor não manda você fazer isso. Não é? Você ir lá fazer um monte de dívida sem ter dinheiro para pagar. Não é o pastor que manda você fazer isso. Ele faz lá a parte dele, né? O dízimo para ajudar a obra, ora lá para abençoar, mas o teu dinheiro é você que vai gastar. É você que vai fazer dívidas. Estamos entendendo? Então a palavra de Deus é completa, ela vai ter que me ensinar, eu tenho que aprender com a palavra de Deus a administrar minhas finanças. José foi um ótimo administrador, gente. José foi um ótimo administrador, não foi?
A gente tem isso na Bíblia, ótimos administradores da finança. Quando o Espírito de Deus revelou o sonho de Faraó, José entendeu. Entendeu o que aconteceu? Ele sabia que eles tinham que guardar mantimento, porque viria o quê? Viria uma escuridão. Olha lá, e viria um tempo de vaca magras, né? O que é a vaca magras? É a falta de fartura. E aí, o que aconteceu? José, com sabedoria do Espírito Santo, guardou mantimentos para o dia de fome, para o dia de escuridão. E essas trevas já estão operando. A Bíblia está dizendo aqui que ele já opera no filho da desobediência. Mas Deus é que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente em Cristo. Né? Pela graça sois salvos. Nós só somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pela morte de Cristo, nós somos salvos e somos ressuscitados em Cristo. Teremos a vida eterna, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Cristo, eu tendo Cristo na minha vida, eu não sou salva pelas minhas obras. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho. Ninguém vai ser salvo porque, né, só faz o bem, faz a caridade, vamos lá. Não, faz a caridade, vai ser bom. Você fez a caridade, mas se você não recebeu Jesus como o único suficiente Salvador, não tem salvação. Por quê? Porque as obras não nos salvam. Quem nos salva é Cristo, que pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, que deu a vida por nós. A nossa dívida foi paga na cruz, né? Jesus, ele foi o malfeitor, só que ele foi o malfeitor não porque ele fazia coisas más, ele foi o malfeitor por causa de nós que éramos maus, pecadores, desobedientes, porque nós não estávamos em Cristo, nós não tínhamos entendimento da verdade. Hoje nós temos o entendimento da verdade através do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo me dá entendimento da palavra. Por isso que eu preciso entregar minha vida para Cristo. Quando nós entregamos nossa vida para Cristo, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem para a nossa vida. E Ele vai nos dar entendimento, vai nos convertendo, vai nos libertando, vai mostrando o caminho da verdade e da vida, não vai mostrando o que devemos fazer, o que não devemos fazer, vai nos aconselhando, vai nos consolando, vai segurando da nossa mão. Mas aqueles que são filhos de desobediência, quem opera é o príncipe das trevas. É o príncipe das trevas que opera. Então você escolhe quem você quer que esteja na tua vida. As trevas ou a luz? O Espírito de Deus ou o Espírito da treva? Anota aí Efésios 2 e vai estudar. Vai pesquisar, vai estudar direitinho que o Espírito Santo vai te revelar mais coisa do que ele está revelando aqui, para mim e para você. Deus, né? E nós ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, através da tua entrega para Jesus, através da tua vida em Cristo, você vai sentar em lugares celestiais, gente. Então você tem autoridade no reino espiritual. Nós passamos a ter autoridade no reino espiritual através de Cristo nas nossas vidas. Mas isso quando estamos em Cristo. Porque se nós não estivermos em vida com Cristo, as trevas têm autoridade. Tá entendendo? Ela tem poder contra nós se nós não tivermos uma vida em Cristo, em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Não é uma vida dentro do templo,
É você ser o templo, é você ser o corpo de Cristo, é você estar em comunhão com Cristo. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Você não pode estar em comunhão com as trevas. Você tem que estar em comunhão com a luz. Você tem que estar em comunhão com a obediência e não com a desobediência. E não com as práticas da maldade. Entregar a nossa vida para Jesus e ter essa vida em Cristo. Sermos nova criatura, nos esforçarmos para ser nova criatura, nos esforçarmos para obedecer. Nós teremos vitória através da nossa obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, é isso que o Senhor quer que a gente entenda. Entenda que eu tenho que ter uma vida em Cristo, procurar obedecer. Nós não queremos obedecer. Nós queremos fazer a vontade da nossa carne. Nós não queremos nos santificar, gente. Nós queremos entrar no céu de qualquer jeito. Nós queremos ser salvos, mas queremos ser salvos na iniquidade. A pregação de ontem foi a porta estreita. E a porta estreita fala o quê? Que aquele que tem vida de iniquidade, ele vai ser lançado fora. A porta vai ser fechada para ele. Então, não é entregar a vida para Jesus só, não. É ter uma vida com Jesus. É largar a iniquidade. Todo dia estamos nos arrependendo e não voltarmos a pecar. Não voltarmos. Mas quando Jesus voltar, se estivermos, com falhado em alguma coisa, ainda assim seremos salvos. Foi isso que João disse, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, ele não manda a gente viver no pecado, gente. Ele está mandando a gente viver em Cristo, em obediência, nos esforçando para não ter mais prática do pecado, prática da carne. É isso que ele está nos mandando fazer. Mas quando Jesus voltar, se ainda nós estivermos nessas condições, ainda assim seremos salvos. Por causa de quê? Porque Cristo nos salva pela graça. Tá entendendo? Pela misericórdia. Então, pelo sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Mas não é porque eu sou salva por Cristo que eu vou viver pecando, que eu vou viver na iniquidade, que eu vou viver na desobediência. É isso que as pessoas não entendem. É entregar minha vida para Jesus e viver uma vida de pecado. Não, é entregar minha vida para Jesus e viver em Cristo e viver segundo a palavra de Deus. Vivermos nos esforçando para obedecer a palavra. Vivermos sendo limpo todos os dias. Pai, errei. Fazer como Davi, né? Davi chegou no momento que ele reconheceu que ele precisava ser convertido. Quantas pessoas estão dentro da igreja sem ser convertido, gente? Quantas pessoas estão dentro da igreja? Não, porque a igreja somos nós. Estão dentro do templo sem ser convertido, né? E o próprio Jesus, ele falou que naquele grande dia, ele vai falar para os falsos profetas: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. E eles vão dizer: mas eu curei em teu nome. Eu curei em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, eu profetizei. O que eu profetizei? Eu preguei a tua palavra, né? Profetizar é pregar a palavra. E aí o que acontece? Mas vivia numa vida de iniquidade. Vivia numa vida de iniquidade pecando. Pregando. Vivia numa vida de iniquidade orando, né? Porque as pessoas que vivem na iniquidade, eles rezam. Eles rezam, gente. Eles pedem oração. Estão vivendo na vida de iniquidade, né? Eles estão vivendo. Eu conheço muitas pessoas que vivem na iniquidade. Quantos traficantes não pedem oração? Quantos viciados que estão vivendo na iniquidade pedem oração? Eles estão vivendo na iniquidade, mas pedem oração. Não é viver em Cristo, porque eu vivendo em Cristo, eu serei corpo de Cristo. E aí, quando Jesus voltar, o corpo vai subir com ele, né? O corpo subirá com Cristo. Mas se eu só fiz dizer, eu quero Jesus, e o meu corpo está sujo, o meu corpo está imundo, o meu corpo não está santo, o meu corpo não está sendo limpo, lembra lá que ele fala em Apocalipse, e eu repito isso todo dia, porque ele me faz eu repetir?
Aquele que está limpo, se limpe mais. Aquele que estiver sujo, que se suje mais. Você pode viver uma vida de iniquidade, mas você não será salvo. Não será. É isso que ele diz na palavra dele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa comunhão tem que ser uma comunhão com Cristo, gente. Uma comunhão com a palavra, uma concordância, uma união com Deus. Viver para Cristo. Não, Senhor, eu não quero mais viver, eu prefiro renunciar à minha vontade, o meu eu, o meu querer, a minha razão, né? Que a gente quer ser o certo. Não, Senhor, certo. Às vezes a gente quer ensinar a Deus. Às vezes a gente quer dizer para Deus que Deus está errado e que nós estamos certos. Aonde isso, gente? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós. E é dom de Deus, é um dom de Deus, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se há má obra ainda na minha vida, não vem de Cristo, porque Cristo me faz ter boas obras. Cristo nos faz ter boas obras. O maligno nos faz ter má obras. Aqui fala do operar do príncipe das trevas que opera através da desobediência, e aqui fala do operar de Cristo na vida daqueles que estão em Cristo. Entendemos?